Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Flycast News. Eu sou a Mari Seridono. Olá pessoal, eu sou o Rafa Marques e hoje nós estamos aqui num ambiente muito agradável, né, Mari? O que nós temos de Isso aí. novidade? Eu acho que a gente tem uma novidade hoje, né? Hoje a gente tem uma novidade muito legal para vocês. Hoje vai ser a estreia do nosso novo quadro chamado Papo com Quem Entende. Hoje no nosso papo com quem entende, nós trouxemos uma pessoa super bacana que é o Nelson. Olá Nelson, tudo bem? Tudo Seja bem, Rafa? bem-vindo ao Flycast News. Obrigado É um pelo prazer tê-lo aqui Bem-vindo, convite. conosco. Nelson. Obrigado, gente. Só para vocês saberem, o Nelson é uma pessoa extraordinária, vai trazer papos para nós aqui hoje que eu acredito que vai ser válido para todo mundo, para quem é da indústria, para quem é do comércio, varejo e principalmente para as pessoas que consomem ter um pouco desse conhecimento de como as coisas acontecem nos bastidores, não é mesmo, Mari? E para Então, os consumidores também, né? A gente vai falar coisas super interessantes. legal. Então, Nelson, Isso aí. por favor, se apresente para nós, para o nosso público. Quem que é o Nelson? De onde ele veio? O que ele come? Como é que Onde funciona? habita. Deixa eu falar, primeiro extraordinário é por conta do Rafa. Eu dou o meu melhor aí, mas eu acho que extraordinário deve ser alguns problemas que eu tenho, inclusive. Mas vocês vão entender ao longo dessa jornada aí. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação. Minha formação não tem muito a ver com o que eu faço hoje, mas me ajudou demais com uma série de coisas. Trabalho no varejo, eu brinco que é mais tempo do que eu mereço, porque eu não merecia passar por tudo que eu passei. Mas eu fiz grandes operações, principalmente com e-commerce, e depois trabalhei no varejo bastante tempo, empresas de meio de pagamento, olhando para PDVs de lojas físicas. Quem não sabe o que é PDV, PDV é o ponto de venda, é o frente de caixa, é o caixa onde você faz os seus pagamentos de quase todas as lojas que você entra. E trabalhei também numa empresa de capital aberto recente, fez uma série de aquisições, que, enfim, estamos aqui hoje com uma carga de varejo bastante alta, né, para entregar o máximo que a gente puder de informação para vocês, né, no que eu puder colaborar aqui com vocês, gente. Boa, Nelson. E para abrir aqui hoje o nosso papo com quem entende, eu acho que é super válido, né, Mari? Para além de toda essa experiência que você nos trouxe aqui, resumida, né, em alguns minutos aí, entender um pouco como é que o Nelson chega no varejo, e principalmente eu te conheço um pouco no varejo, olhando ali para o contexto de tecnologia, né? Como é que isso acontece na vida do Nelson? E até trazendo para o nosso público, né, Mari, que a gente falou quando preparávamos a pauta sobre como é que a gente apresenta para as pessoas esse cenário, né? Que às vezes é um pouco dúbio, né? No contexto de estou aqui nesse ambiente virtual e também essas coisas estão acontecendo no mundo real, né? Exato. É o que o pessoal chama de omnicanalidade, mas só para vocês terem uma ideia, vendo feiras que a gente visita fora, eles já chamam de channelless, não tem mais canal. E a gente fica falando de omnicanalidade ainda para poder tirar essa fricção, né, do cliente e as únicas coisas que existem são o cliente e a marca. Esses canais todos que existem no meio do caminho, que a gente chama de omnichannel, na verdade tem que ser sem fricção. Se a gente quer tirar a fricção, eles são muito certos desse nome de ser channelless e não ser mais omnichannel, que tem um monte de canal que comunica com um, comunica com o outro. Esse problema é do próprio lojista, Vendedor, o varejista, né? que quer dar a melhor experiência para esse cara. Né? Tem uma experiência bacana, até valeu. Jack Welch, quem conhece, fundador da General Electric, 90 e poucos anos, ele deu um exemplo e falou assim: você quer entender o que é tirar a experiência, a fricção do cliente? Vocês conhecem aquele jogo de Curry? Que eles jogam, eu falo uma chaleirinha para meus alunos, eles ficam loucos. Deve ter um nome esse negócio, aí vem os caras varrendo gelo na frente. Uhum. Esse é o exemplo de tirar fricção. Essa chaleirinha é o cliente, precisa chegar lá no alvo. E você precisa fazer com que ele tenha a melhor trajetória possível, porque ele chega onde ele precisa ser menor fricção. E ali, justamente, está tentando tirar a fricção do gelo. Então, puta, cara, um cara de 90 e poucos anos ter falado, dar um exemplo desse sobre o que é retirar a fricção, eu acho que é o melhor exemplo para saber como que o cliente tem que ir do ponto A e o ponto B e sair satisfeito. Perfeito. E Nelson, o que você pode trazer para a gente assim, de quais são os principais desafios que você vê, né, nessa jornada aí de tentar tornar essa experiência do cliente cada vez mais personalizada, pensando também nas leis, né, que falam sobre privacidade e proteção de dados? Tem dois
grandes pilares aí, né? Uma coisa é aquela máxima que todo mundo usa, que o dado é o novo petróleo. A gente precisa de dado para isso, né? Mas os caras nunca viram uma refinaria de petróleo. Como eu trabalhei em uma, eu posso te falar que não é fácil transformar petróleo em gasolina. E da mesma forma que é difícil você pegar hoje dado de operação e transformar em ações para que você consiga nortear ela a favor do seu negócio. Esse é o grande desafio que nós temos hoje no aspecto tecnológico. Mas está vindo muitas coisas de IA, por exemplo, que estão transformando, estão conseguindo com sucesso transformar esse petróleo em combustível, né? Agora, no ponto de vista da LGPD, de proteção de dados, eu acho que o Brasil ainda está bem atrasado, né? Eu acho que tem mais leis do que capacidade hoje de o varejista entender o quanto aquele dado é pertinente. Nossa, mas isso que você fala é super, super bacana, porque eu acho que esse é o papel aqui do Flycast, né? Que é trazer um panorama tranquilo, leve, sobretudo de temas complexos. Eu achei sensacional esse exemplo que você trouxe, a Mari, no contexto de, poxa, como é que nós extraímos petróleo hoje? Você vai numa refinaria, você passa, né, quando a gente está chegando ali no aeroporto do Rio de Janeiro, né? Você começa a observar aqueles navios gigantescos e a dificuldade que isso é. E você falar, poxa, eu não consigo transferir para o meu cliente. E aí, quando a gente fala que o cliente dele é a empresa que te vende o produto, tá? Então, ele vende para a empresa que te vende o produto. Isso. E como é que ele transfere para o varejista, né, que seria a empresa, essa responsabilidade, sobretudo, quanto à conformidade, né, Mari? Porque isso para nós aqui é dia a dia. A gente faz diversas operações, lemos diversos contratos, vemos diversos planos de negócio. Inclusive, trocamos muito, né, com o comercial, que é um dos perfis muito fortes do Nelson, né, conforme ele se apresentou. Mas eu acho que o ponto alto é isso, né, Nelson? Transitar com a frase que você trouxe, né, inicialmente, de tirar essa fricção e apresentar. E aí eu te pergunto, quando você olha, né, essa correlação de manter a legalidade e atuar com transparência e fazendo boas entregas aqui para os seus clientes e para os clientes finais, como é que você consegue observar, assim, o desafio que isso é para os dias de hoje? Desde investimento, aplicação de pessoas, de conhecimento, treinamento e afins. Hoje, né, ter um time de segurança da informação, apesar de ser uma startup, eu me preocupei muito em ter uma pessoa focada em segurança da informação, porque eu venho de empresa de capital aberto. Isso traz uma bagagem muito forte, apesar da burocracia toda que mas é muito importante. Por quê? Eu acho assim, vendo tudo que tem acontecido para trás, o que vai ser mais importante na proteção de dados é a capacidade da pessoa de extrair o dado. Porque hoje, se você pensar de uma maneira rasa assim, quem é que foram os mais afetados, né? Pessoas que tinham dados de banco, dados de cartão de crédito, que são dados mais digitalizados. Sim. Dado de cliente é pouco digitalizado ainda. Então isso claramente vai fazer com que o aumento disso traga mais problemas para quem não se proteger, porque você tem, por tipo, toda a nossa operação lá, o dado é anonimizado. O cara não sabe quem que é. O dado está todo encriptografado. Eu uso o dado para fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não sei quem são aquelas pessoas. E a própria jornada do meu produto lá que a gente desenvolveu, essa startup, que era justamente para a gente não ferir nenhuma lei de proteção. Mas tem uma coisa anterior a isso, que é a ética e a transparência. Legal. A lei existe, mas o quanto você é ético no uso daquilo a favor do seu negócio, né? Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem hoje, de transformar o dado, e o desafio que se tem tecnologia já para isso. Tem tecnologia até de baixo custo hoje. Assim, se você pesquisar 20 minutos, você vai achar coisas incríveis hoje para poder tratar dado. E transformar dado em Conhecimento, né? conhecimento, em aplicação para o seu próprio negócio, fazer aquilo... Trazer valor, né? Valor. Negócio. Isso aí, trazer E valor. qual que é a sua visão em termos de maturidade, assim, olhando para o mercado de varejo? Você acha que qual percentual assim, de empresas que realmente estão preparadas e estão atuando da melhor maneira? Cara, assim, a escola sempre é de cima para baixo. Quem é mais vidraça, tipo empresas de capital aberto, listar em bolsa, eles são os primeiros a ter que se movimentar, porque eles são muito mais expostos, né? Sim.
E aí, para baixo, cara, tem uma pirâmide gigante, né? Tem um topo ali que são as empresas de capital aberto, que são as empresas que não são, né? A maioria do faturamento do PIB desse país, né? O país está muito no pequeno e médio empresa hoje, Sim. não está na gigante, né? Está muito concentrado. Percentualmente, só esses caras. Porque os demais, eles querem fazer, têm boa vontade de fazer, mas é o seguinte, não tem nada que antecede a ética de fazer. A lei, que não foi voltando, a lei está aí, tá tudo aí, mas o cara tem que ter vontade de fazer isso pelo fato de ser importante. Se a pessoa não tem a cultura daquilo que é importante e usar o dado pelo dado, porque daqui a pouco vai começar a sair tanto dado incrível na mão dele, Ele nem que vai ele saber o que talvez ele não vai fazer. lembrar que esse dado precisa ser protegido. Entendeu? É, e o Que tem a Afore- ver com o comportamento de cliente que a gente fala. Né? E é legal, né? Voltando até um pouco aqui, trazendo para a nossa audiência, quando você fala, poxa, a gente produziu, a gente tem aqui uma estrutura de startup, porque, pessoal, o Nelson, ele idealizou junto com um sócio uma startup que efetivamente trata muitos dados e olha muito para a jornada do cliente. E aí, quando a gente fala do cliente, é o consumidor final. Eu acho que até é uma deixa um pouco, Nelson, se você quiser falar sobre isso, se não quiser, tudo bem também, mas, assim, para a gente olhar, né, Mari, nesse contexto amplo, desde que eu preciso apresentar para o comércio o melhor dado, mas efetivamente eu preciso que esse melhor dado entre num contexto ético, né? Exatamente. Assim, Rafa, aqui a gente olha para o que a gente desenvolveu, estou falando um pouquinho do que a gente desenvolveu, existem 3 jornadas, não existe uma jornada só. Existe a jornada do cliente, existe a jornada do produto, e existe a jornada do time que atende aquele cliente, time de vendas, enfim, que vai fazer a curadoria, enfim, vai assistir aquela venda. E essas 3 jornadas podem ter problemas de dados vulneráveis, né? Então, as pessoas ficam olhando simples para essa jornada do cliente, a jornada do cliente. Ela é super mega importante. É a bola da vez, mas tem outras jornadas que acontecem durante uma venda que precisam ser assistidas. Se você está no e-commerce, por exemplo, existe uma vitrine que vai te mostrando por algoritmo aquilo que você gosta. Legal. Cucado ou não, não importa. Então, tem uma tecnologia que está te oferecendo coisas. Que aí é a jornada daquela tecnologia para você. Sim. E aquela jornada muda de pessoa para pessoa. Certo? Certo? Então, quando você olha para isso, você vê que tem muita jornada envolvida. Inclusive produto. Vitrine que está olhando para produto que pode estar patrocinado ou não e você não sabe às vezes. Porque você vê isso no link patrocinado quando você está lá no motor de busca. Mas quando você está numa página, você não sabe se aquele link tem a ver com a tua jornada mesmo ou ele está sendo impulsionado junto com uma possível necessidade que você tem a ver com a predição. Então, tem muita jornada envolvida. E eu acho que esse é o foco, né? Olhar para todas essas jornadas e quando você consegue proteger. Mas assim, de maneira geral, o que a gente desenvolveu? A gente tem um PDV hoje que a gente desenvolveu para o varejo para ajudar o time de vendas a ele entender a jornada do cara que está à frente dele. Quem é essa pessoa que está à minha frente? Ele pode ser uma jornada anonimizada ou desanonimizada. Mas tem um dado legal, importante, que a gente hoje consegue desanonimizar 85% das pessoas que estão na loja. E por iniciativa do próprio cliente. Não é uma coisa que eu vou lá, pego o rosto da pessoa, sei quem ela é, saio rastreando. Tem aplicativo para isso também, inclusive. E eu vi isso funcionando muito bem, inclusive. O que acontece? Ele consegue pegar essa jornada do cliente na hora que ele está lá numa jornada de produto, que a gente fala. O cara quer um produto, ele bipa o produto e fala assim, esse produto tem esse produto e outros produtos que combinam com esse produto também. Mas eu não sei quem é a pessoa. Mas hoje, quando a pessoa se identifica, eu consigo ver as compras anteriores, eu consigo ver toda a parte de promoções que tem a ver com a jornada dela, até um cartão de loja própria que faça sentido. Esse cara não tem o cartão da loja. Se ele tiver, se ativa, enfim. Consegue fazer uma série de promoções. A gente fala de hiperpersonalização. É um tema que se falou muito na NRF agora, que é uma feira, a maior feira de varejo do mundo. E se fala há bastante tempo já, mas difícil de aplicação. Hoje a gente conseguiu fazer essa aplicação real. De que onde você consegue, na prática, fazer com que você seja única naquela experiência daquele momento. E hoje a gente tem um processo onde que a vendedora não sai mais da frente do cliente. Ele manda um pedido para alguém e esse alguém vai separar um produto que ele sabe exatamente onde que ele está.
porque dentro da loja a gente criou um conceito de WMS, que é um Warehouse Management System. E o Ele que seria sabe fazer, isso? só para entender, ele faz todo o endereçamento dos produtos dentro da loja. Legal. Ele sabe exatamente que rua, que andar, que prédio esse produto tá. Então a separação, voltando a falar de experiência, melhora muito, porque quem não tem isso hoje, numa loja de calçado, por exemplo, demora 5, 10 minutos, a vendedora pega, some da sua frente e volta. Já Não tem mais aconteceu isso. muito, sobe pro estoque Não tem mais isso. Acabou. e fica um tempão. Chega, não tem mais isso. A pessoa vai continuar, inclusive tem problemas lá, tipo, a menina fala, você não vai buscar meu produto? Eu falo, não, alguém já está separando, não se preocupe, em 1 minuto o produto aparece na mão dela. E isso Já de um baseado junto com os produtos que vieram recomendados pelo algoritmo também, né? E já consegue fazer essa experiência muito fluida. Inclusive não tem nem caixa. O E cara não só- paga a aplicação no próprio PDV ali, imóvel, né? E aí Desculpa quando a extensão. aí. Não, que é isso. Eu acho que essa é a ideia, né, Mari, da gente trazer toda essa percepção. E aí é interessante, né? Só olhando quando você fala dessa jornada, desse cliente que acessa a loja e aí automaticamente ele começa a receber ali um atendimento mais personalizado, A gente fala de mais curadoria. uma curadoria, né? Isso. Como é que ela acontece de fato? Se isso também não puder falar, tudo bem, mas assim, porque é interessante para que a nossa audiência interprete, porque, né, Mari, a gente fala muito às vezes de, poxa, eu falei alguma coisa próximo do meu celular e aí eu comecei a receber diversos insights ali e sugestões. Agora, no ambiente físico, como é que é possível que as pessoas efetivamente consigam, né, receber essa curadoria, como você E fala? isso só funciona com a colaboração e liberalidade do próprio cliente. Ah, legal. Não acontece sem ele querer ouvir, até porque eu não tenho essa tecnologia. Hoje o sistema até tem busca por voz. A pessoa não quer digitar, ela fala assim, ó, tênis, vai lá, aparece quantos tênis tem numa marca X e aí vai. Mas ele não consegue hoje, se a pessoa não falar quem ela é, ele não consegue começar a fazer essa venda assistida. Mas o que está acontecendo muito, enfim, talvez por problemas de retração no varejo, as pessoas não estão atrás de descontos. Aí as pessoas chegam lá para ele e falam assim, ó, tem um desconto caso você queira se identificar. Mas mesmo assim, é uma prerrogativa dele aceitar ou não, Sim. né? E aí isso tem feito com que como a farmácia faz muito bem, há muito tempo, com alguns, né? Tem alguns problemas que tiveram aí, mas resolve muito a vida do cliente. Sim. Porque você consegue começar a ajudar ele na escolha. Né? E aí isso é assertividade. Aí você tem aquela jornada do time de vendas que está preparado para dar a melhor jornada para essa pessoa. Então, assim, quando você olha para hoje, o quanto o dado é capaz de gerar insumo, é isso. É ele gerar. Taxa de conversão hoje, em média, né, a gente tem lá aumento de taxa de conversão de 40%. Tudo isso baseado no formato em que as pessoas Ticket médio, acessam a isso. loja e fazem um consumo ali Exatamente. diretamente com os pontos de vendas, os chamados PDVs. Exatamente. E aí, até para explicar um pouquinho, né, já que a gente tem falado aqui, né, nos últimos episódios sobre a inteligência artificial e tudo mais, você pode explicar um pouquinho para a gente como é que isso roda, né, considerando que é um sistema de inteligência artificial, enfim, como isso foi montado? Eu não sou o melhor cara para falar disso, mas eu vou falar, ó, assim, o que ele entrega na prática, né? Você imagina hoje que tem um produto que chegou na loja. Aquele produto, toda inteligência artificial precisa de dado para operar. Precisa de alguma informação ou volume de dados. Então, quando você tem um volume de dados grande, o que acontece? Eu consigo hoje olhar para a jornada do cliente e saber. Da jornada do produto, saber assim, pô, esse produto em outras lojas aconteceu essa jornada aqui parecida. Só para você ter uma ideia, como você tem que saber respeitar o ambiente omni, né? Ah, tem um cliente que compra online e tem um cliente que compra offline. E tem a intersecção que é sempre pequena. Sempre pequena. Né? Não é negócio... Só se o cara for por play, só existe na internet, mas se existir os dois ambientes, é sempre pequeno esse subconjunto, né? Hoje, quando você olha para esse cara, a gente não conseguiu pegar dado do e-commerce e da loja física para fazer, porque eu contaminava muito o resultado do algoritmo. Porque no ticket médio, normalmente, do e-commerce é mais alto que a loja física. Certo. Né? Você tem coisas grotescas até coisas pequenas. Tipo um supermercado, o ticket médio é R$50. No e-commerce é 300, R$400 no supermercado online. Né? Então você tem coisas bem distintas, né? Mas a gente, quando tirou e conseguiu pegar essa camada híbrida, não híbrida não, pura, de só quem comprou em loja física sem contaminar ticket médio, o algoritmo trabalhou melhor. Ele conseguiu ser mais assertivo.
Então é a Então, qualidade daqueles a qualidade dados, do né? dado, exatamente. Então, o algoritmo hoje tem ferramentas, a gente já trabalhou com algoritmo de terceiro, a gente preferiu desenvolver o nosso, né, porque a gente percebeu que a gente tinha mais possibilidades de opções na mão do cliente. Então, o que o algoritmo na prática ele funciona? Ele funciona com a soma de dados e a soma das histórias e fazer isso na mão do time de vendas, ter a melhor experiência possível. Ou seja, né, trazendo até um pouco do que a gente vem falando, né, a inteligência artificial aí sendo utilizada justamente numa frente em que se fosse apenas um ser humano fazendo uma análise dessa grande quantidade de dados, nunca Sim. chegaria nesse Nunca, resultado, né? nunca, é impossível. Aí é a história do petróleo, a distância do petróleo e do combustível. Exatamente essa. Perfeito, acho que é uma analogia muito Essa é uma boa. linha tênue, né? E aí eu acho que entra dentro do contexto que a gente já falou até aqui hoje sobre transparência, mas eu acho que daí a gente começa a elevar um pouco essa conversa, Nelson, quando a gente entra para o cenário hoje, tanto varejo, que é assim, muito conhecido por você, e efetivamente a necessidade das pessoas em consumirem a chamada, a gente chamou aqui de superciclo, a gente chamou não, né? Foi conhecido isso na SXSW como superciclo, que é a inteligência artificial. O quanto isso tem sido, o quanto você percebe que o varejo tem procurado e o quanto isso tem sido aceito, né? Exato, dentro das empresas. É difícil, você é só capaz de aceitar aquilo que você sabe o uso daquilo, né? Você gosta de ter um celular porque o celular faz propaganda e te fala que ele te entrega, né? E agora alguns celulares, inclusive, estão falando que tem IA embutida e tudo mais. Para tentar... Hoje o varejo, assim, vamos lá. O varejo físico, hoje, diante de tudo que foi colocado de ferramenta e tudo mais, cara, ele está parado no século XVIII ainda. Não teve muitas evoluções. O e-commerce cresceu muito, só que tem um problema gravíssimo nessa conta. 85% do varejo real, que a gente fala que é o físico, quer dizer, o varejo físico detém 85% da receita do varejo total. E o e-commerce só detém no máximo 15%. Nossa. Mas assim, você fala assim, pô, mas os Estados Unidos é 20 e poucos também. O varejo real ainda é muito forte. Então, como a gente consegue fazer essa equação de vários investimentos hoje que você faz no online, e tem muita ferramenta para e-commerce, muita ferramenta. O ecossistema de coisas que você pode pendurar e melhorar a performance no e-commerce são gigantes, são muitas. O varejo é zero físico. Entendeu? Então a gente é que está tentando desbravar isso. Agora, voltando à tua pergunta, Rafa, como que eu chego pro cara e falo que isso vai fazer diferença para um cara que está já no século XVIII e acredita pouco no que precisa fazer? Porque hoje os PDVs, na maior parte da história desse país, inclusive, não ajudam a vender. Estão lá para cumprir a obrigação fiscal e tributária. O que a gente está tentando fazer? Não, você vai ter um PDV que te ajuda a vender com IA. Aí o cara fala assim, ele é seduzido pelo nome, mas não sabe que aquilo entrega. Está no hype, né? Está no hype, mas não sabe que aquilo entrega. E a gente começa a tentar fazer com que ele, né, trazer e traduzir isso para uma realidade de aplicação para o negócio dele. Assim, ó, isso aqui vai fazer sua taxa de conversão subir em torno de 40%. Ele vai continuar não entendendo o que é, mas o número de outra sedução que veio, que é o 40%. Não, a sua PA, que é o produtos por atendimento, é quantos itens você leva, né? Aumenta 68%. Ele fala assim, me seduziu de novo, mas ele não entende como é que funciona aquilo. E pouca gente do varejo vai ser capaz, infelizmente, ainda de entender a entrega que aquilo tem. Tem grandes empresas que estão super evoluídas, né, nisso, né? Não estou generalizando. Mas hoje, aquela pequena e média empresa que mantém esse Brasil funcionando, infelizmente, mas é o nosso sonho, inclusive. É um desejo que a gente tem de fazer com que o software chegue para essas pessoas. Porque só as empresas muito grandes têm acesso a essa tecnologia. Os pequenos têm zero chance de ter um negócio desse. E esse é o nosso processo. O custo deve ser também elevado. Para eles certeza, o que a gente está propondo é um negócio muito justo. Mas muito aí, justo. Isso é legal, né? Mas aí a gente volta aqui para um papo assim, mais olhando para um cenário comum, né, e genérico do varejo em si, da tecnologia, né? Pensando que efetivamente o nosso começo aqui, quando a gente começou a falar, é de que tudo depende da ética e transparência. Exato. E aí, demandando desses dois pontos, eu penso que talvez o conhecimento também, que tem que ser apresentado a essas empresas, talvez ele demande um pouco mais de tempo, porque é o que o Nelson trazia, né, Mari, de que
poxa, eu não entendo efetivamente o que quer dizer isso que você está me falando, ou que Sim. você está qualificando, mas eu percebo que isso pode efetivamente trazer resultado para aquilo que eu estou entregando. Então, esse ponto aqui, que daí talvez vai de encontro com o que a gente faz aqui no dia a dia, o que a gente faz dentro das empresas no termos de trabalho mesmo, olhando para a privacidade, olhando para os consumidores e para todo mundo que está nesse ambiente, porque hoje as coisas rodam efetivamente no mundo físico, mas boa parte delas são consumidas no digital, né? Nós estamos aqui produzindo esse conteúdo, vai provavelmente subir no Sim, ambiente digital. sim. Nós estamos falando a todo momento Sim. aqui de jornada do cliente, mas se vocês observarem, a gente para de olhar para aquela perspectiva de que as pessoas vão até uma loja porque elas ouviram ou perceberam um banner, um outdoor, que se tinha uma oferta. Então, mas tudo isso também são questões sugestionáveis, porque lá atrás alguém fez um estudo e percebeu que havia um grande fluxo de pessoas que passavam ali naquele horário e que aquelas pessoas tinham uma determinada idade e que elas consumiam determinadas coisas. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Nelson também tem uma experiência muito bacana sobre esse contexto de gestão de perfis, e a gente já falou disso aqui em alguns episódios. E eu acho que vale a pena aí a gente olhar até para o mercado, viu, Nelson? Pensando assim de que hoje boa parte do varejo que está online, que por hora, infelizmente não passa por um dos seus melhores momentos, Realmente mas é muito dessa estrada, né? Dessa estrada online que traz essa pessoa Sim. ali para o ambiente físico. Aí a gente talvez não sabe se seja por questões de segurança jurídica ali de, poxa, eu vou comprar na loja porque eu tenho o produto físico, eu vou lá porque eu vou ver, enfim, a gente não sabe, mas eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Isso aí tudo que você está falando chama-se atribuição. Ah, legal. Tem um nome para isso aí que é a coisa mais mística para quem entende online sabe o que eu estou falando. Saber qual é a jornada que esse cliente fez antes da compra. Porque aqui no Brasil tem um negócio chamado, só se atribui ao last click, que é o último clique que ele deu antes de chegar no destino dele. E não é verdade essa jornada. Essa jornada teve vários passos, às vezes o cara foi 2 vezes no YouTube, foi uma vez no Instagram, e depois foi uma vez no motor de busca, e coincidentemente caiu na loja. Daí o cara fala, não, mas para quem eu atribuo essa venda? Foi pro motor de busca. É mentira. Ele teve uma jornada para fazer isso. Chama-se atribuição, que é um dos maiores mistérios hoje, brincadeira. É muito difícil hoje de mapear essa jornada. Tem muitas ferramentas que estão vindo para tentar desafiar essa jornada do impacto, né, da mídia, mas acho que a gente vai resolver rápido isso aí. Bacana, bacana. Eu acho que é interessante isso. Não, eu achei curioso um dado, né, que você trouxe, falando que a maioria dos consumidores tal, ainda procuram a loja física, né? Sim. Porque, assim, acho que, sem dúvida alguma, a pandemia teve um impacto grande com relação ao aumento de compras online, né? Eu posso usar até o meu caso como exemplo, porque eu não comprava, por exemplo, roupas, sapatos online antes da pandemia. Eu tinha medo, porque, putz, não vou saber o tamanho, vai dar errado. Hoje eu não compro no shopping, porque eu já sei as marcas, as lojas que eu utilizo, já sei meu tamanho, e eu faço tudo online. E aí, às vezes, eu tenho, por exemplo, uma experiência de comprar numa loja online, e as entregas, por exemplo, se é mais de um produto, elas vêm ali vêm em momentos diferentes, né, em dias diferentes. Então, esse tipo de sistema, ele também possibilita essa, digamos assim, essa integração, né, da experiência, tanto da loja online com a loja física, né? Acaba otimizando a jornada como um todo, né? Sim. Tem um dado importante que vai ser, a gente fala, 85% da receita do varejo está na loja física e 15% está no online. Isso tende a diminuir muito o online. Por quê? Eles não estão falando de omni. As tecnologias para fazer a omnicanalidade estão diminuindo de valor. Então o que acontece? A ideia é que uma loja mais próxima de você faça essa entrega. Para criar o senso de comunidade, proximidade, para reduzir seu custo de frete, seu tempo de entrega, certo? Sim. Então vamos lá. O cara fez o pedido no e-commerce. Em uma loja física entregou. Quem faturou essa venda? A loja física, porque ela que saiu do estoque dela, ela faturou. Então, a ideia que é inversamente proporcional, isso é um sentimento meu, ok? Não sou guru de nada. Vai ser inversamente proporcional o acesso à tecnologia de omnicanalidade à receita do varejo, à receita do online. Por quê? Porque sempre vai deixar uma loja, você vai sempre querer uma loja física fazendo essa entrega para criar esse senso de comunidade, diminuir custo de preço e frete, tudo mais. Perfeito. Então, por isso que então cada vez vai diminuir mais. Porque quem vai ficar com a venda é a loja que vendeu. Ela que emitiu a nota.
Uhum. E aí vai ter um cara que falou que vendeu 1 milhão e tem uma loja que falou que faturou 1 milhão. Você acha que o dono do varejo vai falar, vai dar credibilidade para quem? Para quem tá com dinheiro no bolso, né? Mas o dúvida. certo é que os dois são importantes. É o tal do channelers. Esse cara aqui só foi um ponto de contato que o cara teve. E a loja virou um CD em algum momento, que é o centro de distribuição, para fazer a entrega do produto. Bacana isso. Então isso é uma coisa que precisa repetir bastante, porque a venda vai vir do e-commerce, vai vir do Instagram, vai vir do TikTok, vai vir de qualquer outro canal. E o cliente tem que ser fluido. Essa é a pegada. É por isso que eles falam de channelers. Não importa onde que o cara está vindo comprar. Portanto, que ele tenha a experiência tem que ser melhor possível. Ali a melhor possível. Ah, vai vir de 3 canal. caras diferentes para fazer uma entrega. Ok, não é a melhor possível, mas é o que é possível naquele momento. Se for o menor prazo, Isso, exatamente. é o O melhor importante cliente, né? eu posso fazer tudo, retirar, ir lá e esperar o e-commerce entregar tudo. Ah, mas vai esperar, vai ter preço, às vezes não tem todos os SKUs que você quer. SKU é a tradução de Stock Keep Unit, que ninguém sabe, que é o item único, que é aquele, a sua roupa, né? rosa P, entendeu? Eu já vi em lojas esse SKU, mas não sabia o que era. É isso aí. Aprendi agora. Isso é interessante, porque entra muito no que a gente falava, né, batendo a pauta e a Mari, sobre a questão da integração, né, entre os canais, né, essa multicanalidade, ou seja, pessoal, vocês estão aqui nesse ambiente virtual, provavelmente sobe um pop-up oferecendo alguma coisa, vocês compram, e aí o Nelson fala que quem vai entregar uma loja física. E as questões, efetivamente, da predição, que é a famigerada predição, né, essa intersecção, que eu acho que também é legal trazer isso aqui para o pessoal. Sim. Essa percepção, assim, a mais conhecida, né? É aquilo que a gente já vê no dia a dia. Poxa, entrei, falei aqui, relógio, perto do meu celular. Comecei a receber pop-up de relógio, comecei a receber pessoas postando relógio, enfim. Mas, Nelson, hoje olhando para o varejo, você acha que o varejo tem trabalhado bem essa integração e essa predição dos usuários? É que predição é uma coisa complexa. Ele já foi hype, mas não é mais. Sim. Por quê? A predição fala o seguinte: eu vendi 2 pares de calçado e eu preciso repor esses 2 pares. Porque eu vendi, eu preciso fazer um pedido de compra para repor esse que eu comprei. Então ele fala, por que você comprou isso, não comprou aquilo? Mas ele ignora do tipo, aqueles produtos eram botas e o inverno acabou. Eu vou, por predição, tem que repor aquele produto efetivamente foi vendido? Não. Por isso que entra a ciência de dados. Porque ele vai colocar mais variáveis nessa panela para cozinhar e te entregar algo que tem a ver com o momento, né? Não é legal? E isso é ciência. Isso é o algoritmo trabalhando a favor do teu negócio. E você né? acha que hoje ele já consegue fazer essa distinção entre, efetivamente, o período, a sazonalidade, né, que é o que você está trazendo Exatamente. aqui, o período do ano em que aquilo é aplicável, e efetivamente os interesses daquelas pessoas? E aí aqui a gente se distancia um pouco. No melhor cenário, a gente está falando aqui, do cenário em que as pessoas estão andando dentro da legalidade, os dados estão sendo tratados de forma transparente, a gente está efetivamente traduzindo para a nossa audiência como é que essas coisas acontecem nos bastidores. Eu acho que isso é muito interessante, porque do lado de cá, eu já participei de diversas negociações, diversas discussões, e há sempre uma frição quanto quem é o dono, quem preparou, quem produziu essa base, de onde veio, como é que isso foi constituído, por que a gente está olhando para isso. Só que quando, na verdade, no fim do dia, como a gente já falou aqui algumas vezes, né, não necessariamente aquelas ferramentas ou aquelas plataformas estão diretamente olhando para aquelas pessoas. É possível hoje você fazer essa definição, né, e aí não predição, mas essa definição por público. Ou seja, uma audiência específica de São Paulo. Chama clusterização. Isso aí, Exatamente. E você coloca as pessoas dentro das caixinhas. E aí eu acho que a clusterização, inclusive, tem ajudado muito na anonimização de dados. Legal. Porque eu coloco dentro de uma piscina, um pool que a gente chama lá, pessoas que têm características parecidas, sem saber quem elas são. Não preciso identificar elas. Mas eu sei que elas têm esse comportamento. Tipo de parcelamento, perfil de compra, tipo de cartão, forma de pagamento. E começo a colocar todos esses caras únicos num monte, junto com outros parecidos. E isso chama-se clusterização. Isso vem ajudando muito a mitigar o risco de vazamento de dados. Isso é interessante, porque, assim, de novo, quando a gente olha, né, pessoal, e daí a gente tem esse pensamento de, não, eu tô sendo constantemente monitorado. É possível que isso aconteça. A gente falou até aqui, né, Mari?
você não está lendo os termos de uso, você não está lendo as políticas de privacidade, você não está pagando por um produto, olha lá, hein? Talvez você seja o produto. Então, Isso aí. então quando o Nelson fala que eles criam essa atividade, isso é mais recente, porque outrora, né, Nelson, as pessoas tinham essa necessidade de efetivamente trazer a singularidade dos gêneros ali, tanto Sim. feminino quanto Sim. masculino, gosto e afins, Sim. né? Isso aí. Mas olhando para o que você me fala, as operações ficam mais concisas e a gente consegue efetivamente mitigar, diminuir a aproximação tanto do varejo aqui, tanto das empresas de tecnologia que fomentam esse entendimento de dados, quanto do cliente final, porque pensando nessa esteira, né, a empresa gera a inteligência, entrega para o varejo olha aquilo e oferece para o cliente final, ou seja, para vocês que estão nos assistindo. E aí vocês vão lá e compram e devolvem esse ciclo e vai girando Isso aí. essa roda, né? Essa roda, exatamente. É bem interessante essa abordagem, né? Porque justamente era uma das questões que a gente pensou muito, né? Quando eu estava aqui montando essas perguntas, né? Que mais uma vez, como a gente falou, né? A inteligência artificial ela só vai funcionar com dados, com informações. A qualidade dos dados é super importante. Sim. E aí a gente não pode deixar de pensar aqui que a gente está se referindo a dados que podem ser dados pessoais, né? Sim. De pessoas. Exato. E aí foi super interessante que você trouxe logo no início, né? Que esse cliente ele tem a opção de se identificar ou não, e é possível criar toda essa inteligência a partir dessa estratégia, né, que você Sim. explicou de clusterização, é isso? Chama clustérização. Juntar ali por grupos, né? Então Tem isso é super grupos de interesse interessante. que eles chamam, né? E isso é legal até, pessoal, que se vocês olharem aí, depois vocês podem consultar nas redes sociais de vocês, lá na sua aba de preferências, às vezes você nem lembra mais, mas quando você acessou aquela rede pela primeira vez, você colocou lá, eu gosto desse tipo de filme, eu gosto desse tipo de esporte. Lembra quando você foi montar? Você fez isso, porque eu fiz, eu me lembro. Você também fez. Então, o que acontece? Lógico que as coisas vão mudando, você vai acessando outros ambientes, você vai fazendo coisas novas, você vai alocando, você vai construindo, né? E é a expectativa que você construa um outro perfil. Mas, basicamente, quando a gente fala, né, o inicial, o standard ali, é com base no que você instruiu aquela rede social, aquele banco de dados. E aí, por isso, às vezes você é impactado. Hoje a gente tem aí diversas ofertas ou apresentações das quais a gente não guarda nenhuma referência mais. Você fala, mas por que eu tô vendo isso aqui? Ah, mas porque quando você entrou nessa rede social, nesse aplicativo, você consumia isso. E você colocou lá que essa era uma das suas preferências. Exatamente. Então, talvez atualizar as preferências é interessante pra você não ficar recebendo spam aí. E não ficar recebendo coisa que não faz sentido pra você. Eu acho que a questão também a preferência é um item, mas hoje a sua própria navegação te delata também, Sim, né? sim. Onde que você navega, o que você vê, muita gente navega em aba anônima, porque tem medo mesmo desse de ser seguido, enfim, de ser monitorado. Então, eu vejo quando você falou da capacidade hoje das pessoas em conseguir entender que benefício isso tem para o negócio dela. A coisa mais importante que tem hoje é você ser transparente com toda a cadeia. Jornada do cliente, na jornada do produto e na jornada desse time que está fazendo essa curadoria, essa venda assistida, né? Dentro de loja. Porque senão, a chance de você começar a coletar dados que você não precisa, e você nem precisa ter qualidade de dados mais, tá? Hoje até dado ruim eles estão conseguindo minerar e Põe pra retirar. dentro, né? Isso é uma discussão muito E grande, né? exclui se ele não é relevante ou não. A inteligência artificial já está nesse nível já. Isso é legal, entendeu, pessoal? O que ele trouxe assim pra gente é num cenário assim muito evolutivo, de que nós coletamos muitos dados e que eventualmente se aquilo não faz perfil, não guarda relação com o teu negócio, a própria inteligência artificial já começa a subir alguns pop-ups. Ó, você tá coletando isso Trata daqui, de excluir, inclusive, exclui já. isso daqui. Se tiver pré-setado, eventualmente pode até excluir. Isso é muito maneiro, né? Eu acho que aí de novo é um formato que efetivamente vem pro bom uso e garantindo aí a Já transparência. está usando a inteligência artificial para cumprir o que está na Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Use estritamente necessário. É o seguinte, a lei de proteção, você sabe melhor do que eu, não advogo, mas a gente acompanha muito que tem visto no governo as leis que estão surgindo para tentar regulamentar os limites da IA. Né? Para mim, tentar limitar a IA deve ser mais ou menos tentar controlar uma coisa que você, tipo um terremoto. Como se controla um terremoto?
Não sei, você tem que passar Mas por ele, né? Você foi muito, assim, por mais que você fala que não conhece, mas você foi muito preciso. Porque quando a gente tem desastres ambientais, e a Uhum. gente teve aqui um recente, né, infelizmente em Mariana, e teve ali aqueles outros, você sabe que a discussão sobre essas barragens e tudo As isso... barragens não são bem desastres naturais, né? Mas assim, São premeditados, vamos chamar. olhando para esse contexto, é do resultado. A Sim. responsabilidade se dá com base no resultado. Então, quando eles fazem aquela análise, né, o RIA, né, que é um relatório de impacto ambiental, é efetivamente com base no resultado. E aí, a gente trazendo para esse ambiente técnico, eu falo isso porque eu estudo responsabilidade civil, e isso vai de encontro com o contexto de quais são os limites efetivos do dano de uma violação de dados. Então, é isso que você falou. Então, a gente tá tentando controlar um terremoto, colocando aqui as molinhas dos apartamentos, tentando Isso aí. manter tudo. Mas você controla o dano que o terremoto... O terremoto você não controla, Então, o né? posterior a isso é o que a gente vai, enfim, vai conhecer para efetivamente tratar. Exatamente. Então, quanto menos a gente tiver aqui de grau de exposição, ou seja, numa margem de um rio não tiver casa, se perto das barreiras não tiverem ali pessoas habitando, menor vai ser o desastre que vai acontecer com aquelas pessoas. Então, acho que você foi muito preciso. Por mais que você não tenha guardado, não tenha percebido, mas essa faz total relação isso. É o que eu estou percebendo, assim, tentar regulamentar algo que ele tem poder de processamento de dados infinitos, gera dados, sabe, de vários impactos. Eu já vi IAs de fazer coisas absurdas, eu prefiro nem comentar aqui, mas fazer tanta coisa que você olha para aquilo e fala assim, eu entendo que precisa de uma regulamentação, porque você já viu o lado ruim do uso disso, né? Mas vai ser muito difícil controlar. Eu não sei como que eles querem fazer isso, mas enfim, vamos esperar aqui para ver o que eles querem, como eles vão conseguir mitigar danos, né? Porque, enfim, tecnologia está aí para ser usada, né? As pessoas usam para o bem ou para o mal, né? Artificial, essa estrutura de algoritmo, ela sempre existiu. A gente olhar para o passado, a gente tem diversos outros modelos de linguagem de máquina, né? Enfim, mas que não necessariamente se tinha o quê? A massividade. As pessoas que não detinham tanto conhecimento utilizando. Eu acho que o maior ponto de impacto, daí vai de encontro com algo que a gente conversava antes de começar a pauta aqui, de que o nível de conhecimento das pessoas, dos adolescentes no Brasil, por exemplo, dentro de um ranking do PISA, ele bateu 40, ranking ficou em 42º, salvo engano. Do Brasil, não? Isso. O do Brasil é vergonhoso. Então, o PISA do Brasil é vergonhoso. A gente olha isso porque o nível de criatividade e evolução de construção de pensamento está reduzindo. Então bate no que tu falou, porque poxa, se eu não consigo regular minimamente essa utilização dentro das escolas, junto aos adolescentes, porque eles efetivamente que vão pilotar avião, fazer cirurgias, vão estar aqui fazendo podcast. Ou não, né? Não, a gente espera que sim, a gente está lutando para isso. Então, esse contexto, eu acho que essa regulação, ela passa muito dentro desse contexto, de garantir efetivamente a capacidade cognitiva e de pensamento, né? A gente fala assim, a autodeterminação informativa, né? E aí, assim, caminhando aqui, endereçando para o final, eu acho que também seria uma coisa legal você nos trazer, assim, essa percepção do contexto social, mesmo de trabalho, de força de trabalho. O quanto, né, Mari, isso impacta, assim, dentro do varejo, assim, essa evolução dessas tecnologias. Porque você é um cara que... A gente está falando muito de IA, mas eu sei que tu já trabalhou com diversas outras tecnologias que olhavam para esse cenário e não eram tão, vamos dizer assim, tão hypadas, né? Mas também já fazia muita coisa legal. Sim. E hoje, com essa percepção de IA, você acha que traz um impacto para essa... Hoje eu estava assistindo, por acaso assistindo uma palestra sobre IA também, e uma fonte do IDC, de novembro de 2023, falou que cada $1 que você investir em IA vai voltar 3,5. É difícil mensurar isso, né? Por exemplo, esse processo que a gente gera hoje, que a gente gera uma inteligência artificial que aumenta o ticket médio em 40%, significa o que aumentou é o dinheiro novo. Então, se você pensar que só os 40% é o dinheiro novo, porque sem IA ele ia ganhar o dinheiro que ele já ganhava, isso é muitas vezes a capacidade, é 1000 vezes, porque você ganhou 40% de um dinheiro que você não ia ganhar antes. Então, esse é o impacto direto para o negócio. O impacto social que isso vai gerar, as formações dos novos empregos, quem vai ser o cara que vai estar... Cara, a história sempre se repete, né?
Qual é a profissão do futuro? Ela não existe ainda. Porque afinal de contas, não seria do futuro. Boa. exatamente. Daí fica aquela história. E a gente fica sempre pensando aonde que vai se encaixar as pessoas, né, que estão vindo das gerações, principalmente o que eu mais temo é o nosso PISA ser muito ruim, né? Acho que vale a pena depois fazer um disclaimer do que é PISA. Né? Rapidinho, pessoal. O PISA é um estudo que fala sobre o nível de criatividade entre os adolescentes, salvo engano, né, Nelson, de 10 a 15 anos. Eu vou procurar melhor, eu coloco na descrição para vocês. E aí eles captam diversos países e lançam ali dentro das escolas uma prova e as crianças, os adolescentes, perdão, precisam fazer. E aí, ao aplicarem essas provas, é medido ali o nível de raciocínio lógico, nível de criatividade, nível de evolução intelectual, que é o que nós estamos a dizer agora. Exatamente. A gente está em terceiro colocado de cabeça para baixo. É isso, 42º, né, salvo engano. Exatamente. Está em antepenúltimo lugar. A gente perde para país. Bom, enfim. Não vou nem falar aqui. E agora você olha tudo isso para um cenário de inteligência artificial, que o país precisa. Tem muitas aplicações muito legais de IA no Brasil, feitas por brasileiros. A minha nem é a mais legal, de verdade mesmo. Eu já vi coisas fantásticas do direito, eu até te mandei lá. Sim. Cara, o cara criou um cenário inteiro de um julgamento falando uma frase. Uau. Até com sentença e, enfim, gerou no jurídico, cara, assim, medicina. Eu vi aplicações, inclusive, as pessoas, se eles verem, esbarravam na LGPD, mas, cara, não fazia sentido. Tipo, tem um software que ajudou as pessoas na enchente do Rio Grande do Sul a reconhecer pessoas desaparecidas e pets desaparecidos. Ele reconhecia os rostos, falavam com os nomes, e aí se a pessoa estava no hospital, ele sabia, ó, se a pessoa está no hospital, só que é o seguinte, as pessoas não conseguiam carregar o celular, então as pessoas iam para um terminal para consultar. Eu achei aquela aplicação, cara, eu me senti um idiota perto da aplicação desse cara, porque esse cara salvou vidas mesmo, né? Juntou famílias e tudo mais. Mas se você for ver, ele fez reconhecimento facial, e isso não pode... Cara, também sabe o limite do uso? Nesse caso ele podia fazer, porque você pode usar esses dados no contexto Exatamente. Né? Exatamente, mas alguém ia chegar lá e falar, não, mas o cara usou meu rosto e não sei o que para me identificar no hospital, para me juntar com a minha família, mas eu não permiti. Olha que interessante, que é um dos casos que você pode usar biometria lá no 11, efetivamente, que é para você comunicar as famílias a respeito de uma moléstia grave, de uma doença, enfim. Sim. Esse é um dos casos. E aí eu vi essa aplicação, cara, eu achei fantástico. Os caras montaram a aplicação em 20 dias, num grupo de pessoas especialistas nisso, e criaram o aplicativo e resgataram mais de 10 mil pessoas, não sei quantos mil pets que estavam desaparecidos em abrigos, eles reconheciam, esse aqui é pet dessa pessoa. Puf. A pessoa mandava uma foto de um lado, o cara fazia foto do outro no abrigo e começava a reconhecer os donos. A aplicação do IA, ela tem limites, assim, absurdos. Em várias áreas do conhecimento. Várias áreas da ciência. O que vale é como a gente vai usar isso em benefício da gente. Do seu negócio, sendo transparente, sendo ético. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente aí. E essa foi até uma das coisas que a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Quando a gente começou a falar de aplicações de IA em diferentes cenários, que era justamente assim, a tecnologia, ela, em tese, ela não tem limites, né? Assim... Como ele está falando aqui, no Nelson trouxe para a gente tem aplicações hoje que são, enfim, incríveis. O que precisa, que a gente precisa dar esse passo atrás, pensando em termos de regulamentação, é justamente como eu vou usar, né, a ética, que foi onde começou aqui a nossa conversa, né? É uma frase que eu uso muito, assim, tecnologia não é meio, é fim, né? Desculpa, não é fim, é meio a tecnologia. Fim são as pessoas que usam essa tecnologia. E aí é a história de sempre, né? A tecnologia na mão das pessoas. Ela está lá. Como você vai usar? Muito bom o papo, pessoal. Nelson, cara, se a gente for falar aqui, a gente vai passar aqui a noite inteira, porque são muitas coisas legais. Vai falar até coisa que não pode falar na LGPD. Mas assim, caminhando já para os finalmente, né, Mari? Traz aí pra gente um ponto de encerramento, traz ao Nelson. Eu tô muito contente, acho que abrimos aí com chave de ouro, foi muito legal esse papo. Mas eu gostaria de ouvi-la também e a gente caminha aí pro final. Eu achei um aspecto interessante que a gente estava falando da parte social, né? E aí quando a gente veio trazer esse tema, né, de usar a inteligência artificial no contexto do varejo, eu logo pensei, né, a questão do time de vendas, das pessoas que estão envolvidas naquela experiência, né, do consumidor ali, que elas, de repente, estariam perdendo espaço, mas é justamente pelo contrário, né? Capacitação. Né? Na verdade, você vence uma potencializar, né, o trabalho deles. É que em loja física, quem não sabe, tem um turnover, que é uma troca de gente muito grande.
E aí, pô, treinar toda vez a pessoa não precisa treinar. A pessoa vai saber exatamente onde está o produto, e ela vai saber exatamente todo o que tem que ser oferecido para o cliente. Vai estar na frente dela, não precisa ficar treinando o produto, né? Então, tem vários facilitadores no varejo, por exemplo, numa aplicação, mas deve ter várias outras. Né? Legal, Eu legal. achei isso interessante pensando na questão do impacto social, né? Que é o que mais se fala, né? O grande Sim. medo é quais profissões serão extintas por conta da inteligência artificial. E toda vez que a gente olha, né, Rafa, que a gente, enfim, vê as notícias ali, pesquisa, a gente vê sempre a inteligência artificial vindo como algo que vai potencializar, que vai melhorar, mas a gente nunca tira o elemento humano por completo. Não é possível tirar, né? Tem uma frase, não estou lembrando muito quem foi, mas ela é fantástica. Nenhum ser humano vai ser mais inteligente do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser mais inteligente do que o humano com uma máquina. Perfeito. Porque quem criou? É fato, é fato. É a história de que o criador e a criatura, né? É isso, é isso. Enfim, Perfeito. pessoal, eu, de novo, fico muito contente. Acho que esse é o caminho, essa ideia do Flycast, é trazer para as pessoas conhecimento de qualidade, explicar a elas como as coisas acontecem, como as coisas nascem, porque a gente entra numa rotina que é absurda. A gente vê as coisas todas funcionando e não percebe que, para que você receba aquele anúncio, tem uma galera gigantesca produzindo conhecimento, que é o que a gente aprendeu aqui hoje, para que aquilo chegue. E não é um mau conhecimento, né? Porque a gente sempre fica, putz, são as pessoas do mal. Então a gente trouxe algumas. A gente vai trazer aqui, ao longo do tempo, diversas personalidades para quebrar esses tabus e também apresentar às pessoas um pouco sobre tecnologia, sobre conhecimento e, sobretudo, de que efetivamente nós estamos evoluindo e nós precisamos seguir essa evolução. Né, Maria? Acho que é isso. É isso mesmo. Bom, pessoal, quero agradecer vocês que nos acompanharam, agradecer mais uma vez o Nelson, que aceitou o nosso Obrigado. convite, Eu que agradeço. trouxe aí colocações fantásticas. E obrigado você também, Rafa, por me acompanhar aqui em mais esse episódio. Valeu, galera. Obrigado, Mari. Um beijo. Valeu, Nelson. Nós estamos juntos e siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não está inscrito, se inscreva e aguardem os nossos próximos episódios. Valeu. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.